Este roteiro foi escrito pelo historiador Pedro Cavlac. Eu não sou historiadora, sou sua hostess. Fica comigo até o final do vídeo que o bicho vai pegar. Já dá aquele like para ajudar no trabalho, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. São jogos sendo adiados, jogos esportivos sendo adiados, agora aí as Olimpíadas do Japão sendo adiadas, vocês reclamando bastante, né? Bastante gente reclamando. São aulas sendo suspensas, pessoas ficando em casa, mas a gente não vai falar do coronavírus porque essas coisas não são exclusivas do coronavírus. Nós vamos falar de uma marca na história do Brasil, a epidemia de meningite que aconteceu na década de 70. Em 1974 explodiu uma epidemia que já tinha se alastrado pela periferia de São Paulo, começando lá em Santo Amaro. Para vocês terem uma ideia, já que vocês estão reclamando das Olimpíadas do Japão e pensando, nossa, como que eles vão fazer para adiar? Os Jogos Pan-Americanos de 1975 aconteceriam em São Paulo e teve que ser mudado de lugar, foi para o México. Imagina o transtorno disso. A questão é que a epidemia que explodiu em 74, ela começou em 71. Ela começou em 71 sem que as autoridades falassem nada. Ela foi encoberta pelas autoridades. As pessoas estavam morrendo sem diagnóstico, sem tratamento algum, porque não tinha investimento e não tinham trazido o tratamento da meningite, que era algo que já existia, ok? As pessoas morriam, os médicos eram proibidos de dar entrevistas e a imprensa não podia cumprir seu papel constitucional, que era informar a população. Simplesmente as crianças, as pessoas morriam de meningite e ninguém sabia nem do que estava morrendo. Somente uma pequena parte da população, uma pequena ínfima parte da população sabia, porque o governo escondia isso, dizendo que se alguém abrisse a boca era uma questão de segurança nacional, que não podia criar pânico nas pessoas, que a informação criaria pânico e era uma questão de segurança nacional. Bem, o que acontece é que não deu para segurar por muito tempo. Em meados de 74, lá em julho de 74, a gente teve o colapso do sistema de saúde aqui de São Paulo. E para vocês terem uma ideia, o Emílio Ribas, que tinha 300 leitos disponíveis, abrigava 1.200 pacientes com diagnóstico de meningite. Porque aí, em 74, os médicos já não se calaram mais. Os médicos já estavam desesperados, as equipes de saúde, o sistema de saúde já estava desesperado, estava, pelo amor de Deus, a gente sabe o que é, isso daqui é meningite. A imprensa continuava calada porque não podia falar nada, de vez em quando vazavam algumas informações e foi por isso que começou a se alastrar a dúvida e o medo das pessoas, mas eu vou falar alguns números para vocês, só para vocês terem uma ideia. Em julho de 74 teve mais de 1.000 casos novos por mês, certo? 2.500 casos em setembro de 1974. O ápice da epidemia aconteceu com 200 casos para cada 100 mil habitantes, terminando em 12.330 casos. 12.330 casos, numa média de 33 por dia. Gente, esses dados são dados de 1974, dados que a gente sabe, porque de 71 a 74 ninguém sabe os dados, porque as pessoas estavam morrendo sem diagnósticos. Vocês imaginam isso? E mesmo com todos esses dados já sendo contabilizados pelos sistemas de saúde, pelas organizações de saúde do Brasil, mesmo assim a imprensa ainda não podia falar. Ainda era uma questão de segurança nacional, porque nós estávamos vivendo o chamado milagre econômico. Se você não sabe o que é milagre econômico, comenta aqui que eu explico em outro vídeo ou procura no Google. Nós estávamos vivendo um milagre econômico, era isso que era importante para o governo, a economia, o milagre econômico, o momento econômico. Nós estávamos no auge da ditadura militar, o que importava era o crescimento econômico. A epidemia começou lá na periferia de São Paulo. Quando está na periferia, quando é pobre que está morrendo, está tudo bem, o governo escondeu. O negócio começou a se alastrar. Em 74 explodiu. Todos esses dados que eu estou falando para vocês são dados que nós temos registrados e que
os outros se perderam, então não tem como saber, são dados estimados, mas tudo já tinha explodido. A população já estava empolvorosa, já, o medo já tinha atingido todo mundo. Você sabe por que o medo atinge as pessoas? Primeiro, porque a proximidade da doença. Todo mundo já conhecia alguém que tinha meningite. O medo da morte, porque todo mundo percebeu que tinha muita gente morrendo, mesmo que não soubesse direito como estava funcionando a doença. Mas principalmente porque todo mundo acreditava que não havia tratamento, que não havia vacina e que não havia tratamento. E aqui no Brasil não havia mesmo. Porque o governo estava preocupado com o milagre econômico, não estava preocupado em tratar as pessoas, estava preocupado com a economia. As pessoas ficaram desesperadas porque a mídia não podia informar, porque elas não tinham a informação. Então, quando você reclama que não aguenta mais ouvir falar de coronavírus, lembre que a informação diminui o medo, ok? Se você, mas o governo está tentando não criar pânico, mentira. Mentira, porque quanto mais informação, quanto mais dados forem passados, menor é o pânico, menor é o medo das pessoas. Não teve jeito. Em 74 a bomba explodiu, as pessoas estavam com medo. Em 75 os Jogos Pan-Americanos tiveram que mudar de lugar e então o governo foi obrigado a encomendar as vacinas de fora, veio da França, nunca tinha sido feito em larga escala, foi batizado aqui no Brasil e foram milhares de pessoas, milhões de pessoas foram vacinadas na campanha de vacinação contra a meningite. Para vocês terem uma ideia, foram 80 milhões de pessoas em 10 meses durante a epidemia que foram vacinadas. Mas a doença continuou por aí, tá? Porque eu tenho amigos, inclusive, que nasceram depois de 74 e também foram vítimas de meningite. Tudo isso por quê? Pelo descaso do governo, pelo descaso, pela censura, pela irresponsabilidade do governo em uma epidemia. Imagina essa pandemia mundial que a gente está vivendo, o mundo inteiro tendo que ficar em casa, o mundo inteiro tendo que parar, e o governo falando que não acredita nos dados que a imprensa está passando. Isso é um verdadeiro absurdo. Então pensem bem, pensem nisso, vamos aprender com a história, vamos aprender com os dados da história. Essa epidemia de meningite podia ter sido evitada. Ela começou em 71, em 74 a gente já tinha milhares de mortes. Pessoas que perdendo os filhos. E tudo isso podia ter sido evitado se não fosse o tal foco no milagre econômico. O milagre econômico foi tão maravilhoso que no final o governo teve que investir milhões para comprar vacina. E teve que investir milhões perdeu milhões na hora que os Jogos Pan-Americanos mudaram de lugar. Fora os outros óbitos que não foram de meningite, mas que não tinha lugar porque o sistema de saúde estava colapsado. Então, pensa, vamos aprender um pouquinho com a história. Vou deixar alguns links para vocês lerem sobre a epidemia de meningite. E esse é o recado de hoje para vocês. Namastê!